É nesse período de fim do século XVIII e início do século XIX que a medicina e a farmácia começam a se consolidar como áreas científicas e de conhecimento, proporcionando a credibilidade farmacológica e a criação de indústrias e comércios bastante lucrativos. Com isso, surge a necessidade de proteção do mercado de fármacos, o que culmina no afastamento de tudo aquilo que pudesse ser classificado pelo modelo médico-farmacológico como curandeirismo, e na diferenciação entre fármacos e drogas, que é realizada até os dias de hoje. Há cerca de um século, praticamente nenhuma droga, de uso medicamentoso ou não, era objeto de controle, quanto mais sujeita à criminalização. No entanto, ao longo do século XX, praticamente todos os países do mundo viriam a implementar políticas mais ou menos repressivas em torno do uso de certas drogas. Em meados do século XIX, a Grã-Bretanha dominava o mercado, incluindo o algodão e o tabaco adquirido de mão de obra escrava, e visava expandi-lo ao Oriente, com foco maior na Índia e na China devido às suas grandes populações consumidoras. Ainda que o tabaco fosse divulgado pelos britânicos como uma substância útil para o aumento da produtividade industrial, uma vez que possui efeito estimulante do estado de vigília de quem o consome, por razões protecionistas, a China não foi receptiva com o comércio ocidental. No entanto, a Grã-Bretanha conseguiu encontrar uma exceção que estava sendo aceita pela população chinesa: o ópio. O ópio é uma substância psicoativa extraída da papoula do Oriente, que apresenta ação sonífera e analgésica principalmente. O contrabando do ópio pelos britânicos tornou-se ilegal na China, e com isso a Grã-Bretanha proclama a Primeira Guerra do Ópio, que sucederia uma segunda, a fim de manter seu livre comércio de ópio e, consequentemente, seu lucro no território chinês. A vitória do Reino Unido garantiu um monopólio europeu das produções de drogas, uma vez que eles lideravam as aquisições de matérias-primas e levou ainda ao lucro de suas indústrias farmacêuticas, que enxergavam no ópio e em seus derivados substâncias que podiam ser utilizadas para fins terapêuticos ou recreativos. É importante considerar que, ao longo do século XIX e início do século XX, muitas drogas eram associadas a determinadas nações e populações minoritárias ou marginalizadas. O ópio aos chineses, a maconha aos mexicanos, o álcool aos irlandeses e a cocaína aos afro-americanos. Com o advento da doutrina Monroe e do expansionismo estadunidense, a influência que os Estados Unidos passaram a exercer no panorama global ao longo do século XX foi enorme. E com isso, o aspecto ideológico dos Estados Unidos perante as comunidades citadas anteriormente passou a ser disseminado ao redor do globo. Com a proibição do ópio a partir de 1900, começaram as primeiras campanhas de amedrontamento da população norte-americana com relação aos perigos da droga, correlacionados a específicos grupos étnicos, vistos como ameaçadores. Em território americano, a reprovação moral ao uso de substâncias psicoativas, representado pelas abstêmias ligas puritanas, era tradicionalmente acompanhado pela associação entre determinadas drogas e grupos sociais. Uma mesma lógica era aplicada. Minorias e imigrantes tinham comportamentos moralmente reprováveis e ameaçavam valores clássicos da América branca e puritana.